segundo pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, a cada 10 mortos por Covid no país, 7 são idosos. Para repercutir sobre este tema, estamos agora com o infectologista Marcelo Otsuka. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Jovem Pan Agora. Boa tarde, é um prazer estar de novo com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, vamos lá, doutor. Qual pode ser a principal causa destes números, já que os idosos já estão vacinados? É importante, primeiro de tudo, a gente entender que esses números não são números absolutos, são percentuais. O que eu quero dizer com isso? Que a população mais jovem também está sendo vacinada. No início, quando eram só os idosos vacinados, a gente começou a ter uma queda importante do número de casos nos idosos por conta da vacinação. À medida que a gente vai vacinando também os mais jovens, também vai caindo a taxa de doença nessa população. Então, proporcionalmente, os idosos passam a ser mais frequentes também. Novamente, passam a ser mais frequentes. Mas não é só isso. A gente sabe que a vacina, todas as vacinas, elas têm uma duração, digamos assim. Com o tempo, elas vão perdendo a resposta imune que elas determinam, principalmente nos idosos que têm o que a gente chama de imunossenescência, ou seja, eles vão perdendo essa resposta imunológica que adquiriram para todas as infecções, inclusive pela ação das vacinas. Isso faz com que eles possam voltar a ter infecção. E por isso que a gente discute muito a questão de terceira dose ou até de refazer os ciclos vacinais. Sobre isso mesmo, gostaria de perguntar para o senhor, doutor. Ontem, o Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, disse que até o final de outubro, todos os adultos, o público-alvo do Brasil, será vacinado. E que, a partir de setembro, já pensa em uma terceira dose, justamente para reforçar aí a imunização dos idosos, do vulnerável. O senhor acredita mesmo que isso possa vir a acontecer? Será que teremos doses para uma terceira dose? Bom, nós já estamos trabalhando com essa possibilidade há algum tempo. Nós sabemos, em muitos países já tem, inclusive, adotado essa possibilidade. Porque a gente sabe que, ao longo dos meses, e isso a gente já tem alguns dados que demonstram isso, ao longo dos meses, aquela resposta imunológica aparentemente cai. E a gente tem visto pessoas vacinadas que ficam doentes com todas as vacinas. Não importa qual a vacina, isso normalmente acontece. Tem sido demonstrado para todas elas. Então, a gente já trabalhava com a possibilidade de que a vacina para o coronavírus entrasse no calendário de rotina. Não só neste momento, mas que futuramente seriam vacinados e provavelmente revacinados. Então, é uma possibilidade, o mundo inteiro já está trabalhando com isso, ainda precisamos de dados mais robustos que demonstrem a resposta vacinal e, inclusive, a resposta de associação de vacinas, mas é um caminho que, a princípio, é o esperado pela gente. E a variante Delta, hein, doutora? A gente vê que o número de infectados em todo o mundo, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro também, tem aumentado. Ela causa uma preocupação nas equipes médicas, de repente nos órgãos de saúde? Será que há a possibilidade de a gente viver uma outra onda grave da pandemia? Ou ela só aumenta o número de casos, mas não de mortes? Bom, primeiro, nós não temos a população vacinada como gostaríamos ainda. Em média, no Brasil, só 25% da população que poderia estar vacinada está vacinada. Ou seja, uma dose só não é o suficiente para conferir a imunidade que nós desejamos. Então, a gente tem que correr atrás. E mesmo aqueles países que têm taxas de vacinação completa melhor do que a nossa, eles têm apresentado aumento de casos e, inclusive, de óbitos pela variante Delta. São variantes de preocupação. Todas essas variantes, elas trazem uma preocupação para a gente e para a Organização Mundial de Saúde, porque elas têm uma capacidade infectante maior e, pelo que tudo indica, uma capacidade de fugir
tanto a resposta imunológica adquirida por uma infecção natural, como pela vacinação. Ou seja, uma pessoa que foi vacinada ou teve a infecção pelo coronavírus, infelizmente, pode voltar a ter. E sobre a vacinação em crianças, doutor? Muita gente questiona crianças e adolescentes também serem vacinados. É uma vacinação de fato segura? É muito mais difícil a gente avaliar a eficácia vacinal nas crianças, tá? Para entender um pouquinho, normalmente o que a gente faz? Nós pegamos uma população não vacinada, que a gente chama de controle, tá? E a gente pega uma população vacinada, com as diferentes vacinas, no caso, e nós vemos a capacidade de ter doença nos dois grupos e o quanto de proteção a vacina protegeu no grupo vacinado. Essa é a forma principal de todas as vacinas foram testadas. Qual que é o problema? A criança dificilmente tem a infecção. Lógico, quando tem, pode ser grave? Pode ser grave. É muito menos frequente a infecção grave na criança. Mas pode acontecer infecção grave. Mas como é muito menos frequente, é difícil a gente avaliar dessa forma tradicional, porque nós precisaríamos de um número de crianças avaliados muito grande. Isso é inviável. Então, a gente acaba comparando título de anticorpo, resposta imunológica que as vacinas provocam. E os anticorpos, eles não são a principal forma de resposta aos vírus. Então, fica muito difícil a gente dizer, e por isso que, inclusive, a Coronavac, ela foi rejeitada para crianças. Ela ainda não foi aprovada. Ela precisa de mais dados. Outras vacinas também têm esse problema. Então, de uma forma geral, é mais difícil a gente avaliar a criança, mas é um foco que a gente precisa ter. Porque, como a gente comentou, a criança pode ter doença grave, apesar de menos frequente, e mais do que isso, pode transmitir. E a gente precisa fazer com que o vírus pare de circular. Porque, senão, as pessoas que vão perdendo a imunidade com a vacina vão se reinfectar e podem ter quadro grave de novo. Marcelo Otsuka, infectologista, mais uma vez, obrigada pela entrevista no Jovem Pan Agora. Excelente fim de semana para o senhor. Para vocês também. Obrigada. Até logo.